Jesus, amém. Essa é uma noite de muita bênção, de muita alegria e de muita vitória. Nós estamos maravilhados com os cantos, com a adoração. Sabemos que Deus tem alcançado a sua mente, seu coração nessa noite. Eu quero ler um texto que está nas Escrituras Sagradas, lá em Romanos, no capítulo 12. Versículo 1, 2 e 3. Esse texto é um texto da qual nós vamos dar o tema a mente de Cristo. Aleluia. Vou aproveitar a letra grande aqui e vamos ler. Amém. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus amado, essa é a tua palavra, por si só ela já fala a nossa mente, a nossa alma e nosso coração. E a despeito daquilo que temos, a despeito daquilo que somos, continua falando conosco nessa noite gloriosa, Senhor. O Senhor tem falado através da abertura com a palavra, tem falado através dos cânticos, tem falado através dessa comunhão com a igreja e relacionamento. Mas fala conosco, a despeito daquilo que temos ou somos. Que o Espírito de Deus tome conta das mentes e corações nessa noite e traga cativo a voz do Espírito Santo ao coração da igreja. E todo pensamento contrário à tua palavra, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos desde o púlpito até a porta da igreja. Todo pensamento contrário seja repreendido e amarramos em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus tenha o domínio sobre cada coração e sobre cada mente, para falar com liberdade a nossa alma. Pois é no teu nome, Jesus, que nós oramos e já agradecemos. Amém. Podem sentar, amados. Quando a gente pega um texto maravilhoso como este, e vamos entendendo um pouco mais das Escrituras Sagradas, Deus fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão. E no meu fala assim, compaixão, misericórdia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando Deus entra nesse texto, compaixão, misericórdia, é algo que está se entregando para que alguma coisa seja feita. Por exemplo, quando Deus fala assim que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e elas não são a causa de nós não sermos consumidos. Quando Deus leva a gente para entrarmos debaixo das suas misericórdias, e que se renova a cada dia, Deus está falando a cada dia que você acorda, que você abre os olhos, que você anda pela terra, Deus está dando a oportunidade de você conhecê-lo cada vez mais. E quando Deus está dando essa oportunidade de você conhecê-lo, Ele está exercendo uma misericórdia naquela manhã.
porque Jesus morreu para trazer redenção e salvação. E nós somos levados a achar que nós estamos andando pela vida, e se não somos salvos ainda, ou somos participantes dessa atividade secular, nós não encontramos as misericórdias de Deus, mas elas estão se apresentando. Ela está sendo aberta para que você possa ser abraçado. Como o pastor Roberto mandou um sloganzinho para a gente, e acho que foi ele, eu não me lembro bem mais, já faz tanto tempo que eu mexi naquele negócio ali, que muitas pessoas estão andando no mundo babescamente, estão recebendo do bom e do melhor, estão comendo lagosta, a preço de sacrifício de homens, de mulheres, que estão sendo sorrateiramente saqueados. É como se fossem aqueles pastores que estão tosquenejando as ovelhas gordas e comendo a gordura delas. Nós estamos vendo que neste mundo, muitas pessoas estão usufruindo de muitas coisas e estão se alegrando e não sentem a dor do pobre, do miserável, da pessoa que está perdendo a condição de vida. Nós estamos vendo pessoas de classe alta que sentado na balança são mais leves do que a vaidade, diz o Senhor. E nós estamos vendo essas pessoas assumirem coisas que arrancam de pessoas aquilo que é direito delas. Estão entrando com toda a força para tirar dos mais necessitados o vigor da sobrevivência. E esquecem que eles estão bem, mas quando morrerem, um dia no inferno, vai ser mais terrível do que toda a vida babesca que ele levou. Por isso que Deus fala que eu rogo, Paulo está rogando por essas misericórdias. Não porque Paulo está enxergando qualquer coisa. Pai, eu rogo para que eles entrem nessa misericórdia. Sabe por quê, querido? Quando você começa a entrar nessas misericórdias de Deus, a sua oração muda, seu coração é transformado e você consegue fazer coisas que na natureza humana a gente não consegue. É dar prosseguimento ao resultado da mente de Cristo. Porque Deus fala para esse povo que está sendo abraçado pelas misericórdias. E são levadas a você a apresentar diante de Deus, diante da humanidade, seu corpo em sacrifício vivo. Quando nós lemos para apresentar o corpo em sacrifício vivo, nós achamos que é só o jejum e oração. Ou padecer muitas vezes por situações. Mas quando nós estamos sendo levados um corpo em sacrifício vivo, Deus está falando para a gente que se estão saqueando, não rejeite a tua capa. Se bater na tua face, não rejeite o outro lado. Se tirar a tua propriedade, tirar os teus direitos, você ore, busque. E a oração, que é uma coisa mais difícil que a gente imagina, ora pelos que te perseguem. Ora pelos aqueles que te falam mal de você. Ora por esses que podem matar o seu corpo, mas não tira a tua alma e não lançam no inferno. Por isso que
você leva teu corpo em sacrifício vivo pelas misericórdias de Deus, porque esses homens não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e estão perdendo a oportunidade de vencer uma vida eterna. Mas você já tem. E Deus fala para a gente: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Deus fala que a nossa alegria não está presa à situação de momentos da vida. E é por isso que Jesus está escrevendo essas coisas. Através de Paulo, ou de Lucas, eu não sei quem escreveu o Romano, não fui pesquisar. Mas eu provavelmente pelas letras dizem que foi Paulo. Eu fico olhando essa realização da mente para ser formada dentro da gente, querido. Porque, querido, sem a mente de Cristo na vida, nós não conseguimos vencer as circunstâncias. E Deus está orientando a gente: olha, apresenta você diante de mim, com o seu corpo, com sua alma, com o seu coração. Não é, fala o primeiro mandamento: amarás teu Deus com todo o seu entendimento, com tua força, com teu coração, com a tua vida. Quando Deus está levando a gente a esse nível, querido, Ele está nos dando a oportunidade de experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós somos livres para achar que a boa, perfeita vontade de Deus é a gente estar na casa do lago. É ter o Alfa Romeo na garagem, ter o carrão do ano, ter uma vida toda bem resolvida. E se você estudar um pouco as Escrituras, você vai descobrir que nenhum desses apóstolos tiveram todos esses afavores na vida dele. A grandeza é que se você está absorvendo a mente de Cristo, você tem o sobe e desce, que vai subindo numa horizontal para cima, mas você sobe e desce. Você tem altos e tem baixo, subindo numa horizontal. Altos e baixo. A mente de Cristo. Mas a diferença está: quando você está no alto, você adora a Deus. Quando você está no baixo, você adora a Deus. Quando você está no alto, você adora a Deus. Quando você está no baixo, você adora a Deus. A vida passa a ser uma entrega constante. E você não abre mão, porque quando você está no alto e adora a Deus, mas quando você está no baixo e murmura, você entrega todo o seu culto, a sua adoração, a sua vida nas mãos de Satanás. Sabia disso? Porque quando nós murmuramos aqui embaixo, nós achamos que Deus não é digno de também estar diante da nossa vida ou conosco quando estamos passando pela privação. E Deus fala assim: dai graça em todas as coisas, porque essa vontade de Deus em Cristo Jesus. Você me adora no alto e me adora quando estiver no baixo, porque eu quero receber a tua adoração. Quando Deus pede você, Ele pede sua vida, Ele não pede só uma parte dela. E quando você entra neste nível, você começa a descobrir coisas tremendas. Por exemplo, Jesus vai a Gadara. Jesus trabalha com o evangelho de estratégia, querido. Você pode fazer isso também. E qual é a estratégia? Jesus sai de Cafarnaum, um local comercial bem ativo, e viaja com um barquinho para Gadara. São 10 quilômetros de distância pelo lago Tiberíades. Nessa viagem, a tempestade, vento forte, mas Jesus tinha falado para os discípulos que eles estariam do outro lado. A palavra rema de Deus era o outro lado. Jesus descansa. A Bíblia fala que ele estava dormindo, então para mim ele estava dormindo. Mas é difícil a gente ficar numa água todo molhada. Eu quero ir lá só para saber. Pastor, quando tu for lá, você me traz informação de como era a embarcação dessa viagem. Porque eu estou curioso de ver como Jesus dormia num temporal e estava todo molhado.
Eu fico curioso em saber sobre essas coisas. Porque se você está dormindo na cama, é garotão ainda, pequenininho, ou adolescente, e faz xixi na cama, você, enquanto está quentinho, você aguenta, mas depois começa a ficar gelado, você acorda, levanta, quer dar uma disfarçada no ambiente. Eu fico pensando. Provavelmente, talvez Jesus até esteja ali só esperando para ver o que ia acontecer no coração desses discípulos. Porque a palavra rema de Deus era o outro lado. A mente de Jesus estava já do outro lado. Deus já tinha determinado o outro lado. Quando a nuvem estava com Moisés, ela passou para o outro lado. Deus já estava lá do outro lado. A palavra rema de Deus para Moisés é: passa o mar, rapaz. Você entende como é que é o trâmite do negócio? A mente de Jesus viajou para o outro lado, porque Jesus não foi a Gadara para fazer uma transformação de Gadara. Foi para alcançar o problema sério do ambiente, da estrutura, da família e do coração de uma cidade que estava apavorada com um homem que gritava e urrava de noite e de dia, possesso por uma legião de anjos, de demônios, que estava vivendo uma vida totalmente escravizada, dependente de algumas misericórdias. Ele não conseguia nem chegar em perto, porque ele quebrava os grilhões, despedaçava e urrava e fazia um pandemônio na cidade. E Jesus entra em Gadara. Quando ele pisa em Gadara, aquele endemoniado cai aos pés dele, e o demônio fala nos seus lábios: que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo, que vieste nos importunar antes da hora. Satanás já sabe que tem a hora dele. E é por isso que os levantes estão sendo feitos contra a igreja, contra o povo de Deus. E você tem que permanecer firme e inabalável. E aí está a mente de Cristo se revelando aos discípulos. Jesus não foi para ficar em Gadara, e ele é tão forte isso, porque Jesus permite um pedido dos demônios. O demônio fala assim para ele assim: permita que nós entremos nos porcos. Já pensou, querido? Se fosse um crente pentecostal hoje, fala: não, nem no porco você vai entrar, sai fora. Você entende? Nós temos uma mente limitada, mas Jesus tinha uma mente que estava viajando além das propostas de Satanás. Porque Satanás sabia que se ele jogasse os porcos no desfiladeiro, Jesus seria mandado embora da cidade. E Jesus estava na frente dos demônios, porque Jesus já estava predeterminado em não ficar na cidade, mas deixar a carta dele aberta, lido pelos homens, transformado, liberto, salvador e pregador do evangelho, homem cheio do Espírito Santo de Deus, e uma testemunha viva daquilo que Deus pode fazer na natureza da vida de um ser humano. Ele deixa o testemunho ali e é mandado embora das suas cercâneas. E o homem quer seguir Jesus, e Jesus fala: não, vá para a sua família, vá na sua casa, começa a obra em Jerusalém, depois você sai para Samaria, Judeia, e até pode me pegar no caminho. Você entende como é o negócio, querido? Jesus trabalha com uma estratégia, com a mente de Deus, e isso é o que Deus quer fazer. É por isso que Paulo fala: eu rogo pela compaixão, pela misericórdia, que você se apresente. Você acha que Jesus não sofreu a retaliação? Retaliação que eu digo não é que o diabo jogou contra ele, é aquela natureza humana recusando ele naquela região. Vamos para um discípulo. Imagina-se na capacitação de Paulo,
quando ele está cego, Ananias desce a região onde Paulo está e chega conversando com Deus, e Deus fala: vai lá orar por este homem. Não, Senhor, este homem é matador de cristão. O Senhor abre o olho dele, primeiro quem vai matar sou eu que estou abrindo o olho dele lá. Vai, porque este é um vaso escolhido. Olha aonde entrou Deus, num homem que era desprezado pelos cristãos e que ninguém queria ficar perto dele. Vá, este é um vaso escolhido. Será que você entra no centro de macumba para libertar o pai de santo lá, e para falar para ele que ele pode ser um homem cheio do Espírito Santo? Será que você entra num local completamente adverso para mostrar a grandeza de um Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Pois aqui está um homem que é abraçado em uma oração. Vá, ora por ele, eu vou abrir os olhos dele, e ele vai ver o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo estava sendo destinado a sofrer pelo nome de Jesus. Pensamentos de Deus a respeito do apóstolo Paulo. Eu não sei até que ponto você entra no crivo da vontade soberana de Deus, para que os pensamentos de Deus a seu respeito possam ser revelados. Querido, Deus não vai revelar a profundidade se você não entrar numa comunhão e num relacionamento mais profundo com Ele. Porque a mente de Jesus viaja através de você apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você tem que conhecer Deus numa estrutura para ir mais longe em realizações de coisas que está fugindo ao nosso controle. Porque você não vai encontrar nas Escrituras nenhum dos discípulos que viveram tão babescamente bem. O único que morreu na velhice foi João, mas falam que ele foi jogado num tacho de óleo fervescente e ele não morreu. E aí deixaram ele lá para morrer de velho. E foi na velhice dele lá que ele teve a revelação de Apocalipse. Agora, querido, imagine se você está pronto ao nível de enfrentar um barril de óleo quente. Então mas e os que morreram? Morreram muitos, comidos por leões, sendo tocha viva nas ruas de Roma por Nero, crucificados. Pensa, irmão, você acha que os irmãozinhos não enfrentaram coisas tremendas? E Jesus nem começou a grande tribulação, né? Naquela época, eles pensavam que Jesus vinha para levar a igreja naquela época. Pensa, eles estavam vivendo a volta de Jesus. Não estavam presos nos seus bens, embora tinha irmãos ricos. Por exemplo, a campanha da viagem missionária de Paulo foi praticamente financiada por Barnabé. Tem até um cântico maravilhoso. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, homem fiel, ações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Sabe o que é isso, querido? É um cara que tinha visão de reino, era rico, mas era mantenedor do reino. Muitos venderam suas propriedades, venderam tudo, para poder que esse reino fosse estabelecido. Não é à toa que os milagres, a grandeza de Deus, se apresentava com aqueles homens.
Eles estavam com o coração no céu. Eu não estou falando para você vender tudo e você dar para a igreja. Muitos naquela época ficaram pobres. Talvez, aqui na frente, quando fala sobre os dons espirituais, fala assim, cada um procure saber conforme a sua fé, e na medida da sua fé, cada um portanto, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pretende, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé de Deus foi repartida. Então, não é para você tomar umas coisas sem pé e sem cabeça. Deus está falando sem equilíbrio, querido. Seja um homem sóbrio, uma mulher sóbria, dentro da sua casa, para fazer com que as coisas possam acontecer na medida de um relacionamento. Outro cara que eu tiro o chapéu, assim, que ele nem viu o acontecimento dessas promessas, mas ele acreditou nelas. Abraão, quando Deus prova ele, pede o filho dele, já pensou, irmãos? A fé desse homem determinou no seu sofrimento e na sua angústia e na sua dificuldade acreditar que Deus poderia ressuscitar seu filho. Ele foi com a mente de Cristo na ressurreição, nunca viu falar sobre isso e nunca existiu para ele, e ele acreditou na ressurreição. Ele acreditou que Deus era poderoso para ressuscitar sua promessa. Às vezes estamos com tanta dificuldade que até orar para que Deus converta o cara ali está difícil. E ele viajou, irmãos, com a mente de Cristo. Quando ele fala com os aí que eu quero falar sobre a fé. Quando ele fala com os homens para ficar debaixo do monte lá, ele fala assim, olha, esses homens não podem subir comigo no monte, não estão no mesmo nível da fé, cada um saiba na sua medida, eles estão abaixo de um conhecimento de fé, não vão entender o que eu vou fazer lá em cima. Eles que podem me prender e me amarrar e levar Isaac de volta para minha esposa, eles não estão sabendo o que vai acontecer. E aí ele fala, vocês ficam aqui embaixo, aguardem aí, que eu e o menino vamos adorar a Deus e voltaremos. Ele leva no coração daqueles homens que eles iam voltar. A fé dele está mergulhada na mente do Senhor. Ele entende que tudo aquilo que Deus falou na vida dele aconteceu, e Deus não vai tirar a promessa que deu. É como se ele estivesse fortalecendo a aliança. Tudo que é meu é seu, Senhor. Mas também tudo que é seu é meu. A aliança de Deus não vai tirar essa promessa que o Senhor deu, mas eu ofereço para ti. E ele viaja na ressurreição, irmãos. E aí, nós encontramos este homem absorvido pela mente de Deus. Lembra daquele profeta que vai determinar a chuva? Ele vê uma nuvenzinha. Um tempo seco. 3 anos e meio sem chuva, sem nada. Ele olha para Acabe e fala assim, vai lá no horizonte, vê o que está acontecendo. Nada. Voltou para Jazi, foi o servo dele. Vai lá, vê lá o que está acontecendo. Ele vai lá de novo, nada. Vai lá, rapaz, vai lá. Oh, eu vi uma nuvenzinha. Então manda Acabe sair correndo, que a chuva vai alcançar ele. Uma mente de Cristo formada através de vida. Você acha que o profeta vivia babescamente? Lembra, pastor Sérgio pregou aqui sobre aquele profeta que fala que vai haver mantimento. Não, profeta que
sobe ao rio Querite e fica lá, naquele rio Querite. O profeta recebe uma ordem de Deus: olha, você profetiza que não vai haver chuva. E ele sai, e Deus fala para ele: abriga lá no monte, e bebe do rio Querite, e fica lá, porque eu já ordenei que os corvos te alimentem. E parece que Deus leva ao homem indagar as coisas. Primeiro, que corvo é animal imundo. Se traz carne, um profeta não poderia se alimentar, porque ele é homem santo. Segundo, que depois Deus manda ele ser alimentado pela viúva. Antigamente, pela lei de Israel, as viúvas deveriam ser amparadas. Parece que Deus quebra todos os argumentos da lei, querido, e leva o profeta no seu pensamento, na sua vontade, na sua direção, e ele obedece. Ele não fica preso a regras, estatutos. Não estou falando de vocês aqui fazer tudo que não deve ser feito, mas quando Deus manda. Pedro mata e come. Não, senhor, nunca botei coisa imunda na minha boca. Por que chamas imundo aquilo que eu santifiquei? Ou Pedro ir na casa de Jope para ensinar o evangelho e mostrar a realização da vida, porque Deus se agradou das ofertas daquele homem. E quando Deus manda o profeta sair, você pensa que Deus está mandando o profeta sair para poupar a vida dele? Porque ele sabe, falou: você sai daí porque esses caras vão te matar, vão querer te matar. Você sai e vai embora. E a gente é levado a pensar que Deus está poupando a vida daquele profeta, para ele não morrer, porque Deus é tão bom que está guardando ele no recado que ele entregou. Mas quando você olha o pensamento da mente de Deus, ele está falando assim: foge daí, porque você decretou que não vai haver chuva, segundo a tua palavra. Se matar você, está ferrado o povo, todo mundo vai morrer na seca. Deus sabia disso, Deus manda ele sair, para que o povo pudesse receber as misericórdias de Deus sendo reveladas. Você acha que Deus está te chamando para o reino, para você fazer o que você quer? Cada vez que você entra no caminho e conhece a Deus, o seu caminho fica mais estreito. Irmãos, lembra do profeta que Deus mandou ele pegar um caminho, falar uma mensagem e pegar outro caminho no reinado de Jonadab, Roboão e Jeroboão. E Jeroboão, que ficou com as 10 tribos de Israel, e Roboão ficou com 2 tribos. Quando ele mandou o profeta ir lá naquele altar, porque aquele altar estava sendo um altar impuro, eles mudaram o período de festividade, para que Israel não pudesse descer a Jerusalém, e talvez eles desistissem de ficar com aquelas tribos e voltassem de novo atrás nas festividades. Então, para que eles não tivessem um êxodo e massa, o Jeroboão muda as festividades e faz o seu altar e estende para outros deuses. E esse profeta vai pregar contra este altar, Deus manda, e Deus fala para ele: não cumprimenta ninguém, não come na casa, nem para, vai lá, faz o que tem que ser feito e vai embora. Era a direção de Deus. E o profeta desobedece, vê o leão, mata ele, aí fala: poxa Deus, um errinho do profeta, você matou, mas o jumento ficou vivo, só ele morreu. Mas só um errinho. O caminho era estreito para ele. Irmão, não estou aqui levando a questão de foi para o céu ou não foi para o céu. Porque eu não sei até que ponto Deus leva a postura de um homem cheio do Espírito Santo. Mas o que eu entendo é que quanto mais luz de Deus você tiver, mais responsabilidade você tem.
E aí tu fica com medo de ter luz de Deus. Quanto menos luz de Deus você tiver, mais fácil você é enganado. Então Deus, quando está falando para a gente, está nos convocando, está nos chamando, Ele está chamando, vem para o caminho, ele é estreitoado, mas existe galardão, recompensa para aqueles que permanecem no caminho. Tanto neste mundo aqui, quanto na eternidade, mesmo que neste mundo aqui você passe por aqueles altos e baixos, e sofra e padeça, mas existe uma recompensa na eternidade que vai ser incomparável com tudo que você passou aqui. Porque a pior coisa é você perder o rumo da vida, porque no inferno a pior coisa não vai ser o fogo, não vai ser a tribulação, não vai ser a angústia, vai ser a ausência de Deus. E não existirá mais as misericórdias, porque elas se renovaram até a graça fechar a porta. A oportunidade da revelação de Deus para a sua vida e para a minha vida é no tempo em que vivemos. Porque próprio Davi falou, Deus me dá de novo a oportunidade de adorar, de buscar, não retire a minha vida, porque os mortos não podem te adorar. Davi sabia barganhar com o altar de Deus, uma coisa tão óbvia. E é por isso que Deus fala para a gente, querido, sua vida, ela está sendo apresentada no altar de Deus. Deus fala assim, você tem que subir a cruz. E subir a cruz, querido, é ser maldito para o mundo. A Bíblia fala que quando você sobe a cruz, o mundo vai jogar em cima de você o seu ódio, a sua ira, suas hincresias de alma e de coração. Você foi levado ao matadouro como ovelha muda. Está escrito em Romanos capítulo 8, no versículo 31 em diante, ele fala alguns textos que eu acho extraordinário dentro do contexto das Escrituras Sagradas. Ele fala assim, vamos pegar o 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha o que ele está falando. Ninguém pode te condenar, ninguém pode tirar aquilo que o Filho de Deus te deu quando você entrou no caminho. Se você entrou neste caminho, aí no 35, olha o que ele fala. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição. Sabe por que Deus está falando essas coisas para a gente? A fome, a nudez, o perigo, ou a espada pode ser a morte. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro, somos levados como ovelha para o matadouro. E Deus está falando coisas no 35, quem tentará a separação contra a sua vida? Quem poderá te separar do amor de Cristo? O amor que você entrou no caminho, sabe, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, quem poderá te separar deste amor? Aí Deus fala assim, olha, pode ser a fome? Será que a fome vai te separar disso daí, quando você passar por dificuldades, necessidades? Será que você vai abrir mão dessas coisas que Deus está te dando? É isso que Deus está falando, querido. Será que a fome, a tribulação, a angústia, perseguição, nudez, perigo, morte? Deus não temeis aquele que pode matar o seu corpo, antes temei aquele que pode matar o seu corpo e lançar tua alma no inferno. Deus está falando para você ser um guerreiro, querido.
E para ser um guerreiro, uma guerreira do altar de Deus, você tem que lutar para isso. É uma escolha. E as nossas escolhas determinarão a capacidade de nós termos resistência. Porque quando você for levado diante desses homens, Deus vai falar através de você. Você sabe que é Deus falar através de você? Dá um exemplo, lá em casa, quando eu estava passando por um problema, eu já falei isso aqui uma vez, eu fiz meia vigília, depois cheguei em casa, fui dormir. De madrugada, estava meu irmão na cozinha, metendo a mão na panela de qualquer jeito, e minha mãe, com muita raiva, um cabo de vassoura do outro lado, pronta para dar uma cacetada nele. E eram todos dois crentes. E eu estava na porta, acordei, levantei, cheguei para ele, olhei para ele, desobedecendo a mãe, eu levei a letra das Escrituras. Está escrito, honrar teu pai e tua mãe, e obedecer quando estiver debaixo do telhado, então acabou. Levantei a mão na direção dele, comecei a repreender Satanás. Ô Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Comecei a repreender. Deus não me deu direção, Deus não falou nada, eu só levei pelo pensamento da Bíblia. Filho tem que obedecer em todas as coisas e acabou, ponto final. Comecei a estender a mão e repreender ele. Ele olhou com aquele olharzinho para mim e para com essas coisas, rapaz. E aí eu comecei a repreender mais forte ainda. Eu não sei se foi Deus, também não sei se foi o maligno, só sei que, de repente, como se desse um sopro assim em mim, eu fiquei cego. Meus olhos fechados, estava com o olho aberto, meus olhos fechados, não vi mais nada. Não vendo mais nada, comecei a ficar fraco, senti suar, frio, e comecei a ficar fraco, dei um passo para trás, segurei na ombreira da porta para me reafirmar. E mãe percebe todas as coisas, né? E a minha mãe foi me socorrer. Eu não estava vendo ela não, mas ela foi me socorrer. Quando ela chegou perto de mim, o Espírito de Deus, eu não estava vendo, querido, fez eu pegar nos dois braços dela, um de cada lado. Levei ela na parede no impulso, botei a minha testa na testa dela, e o Espírito de Deus falou através de mim: eu te repreendo, Satanás. Ela não estava possessa, mas o ódio, a raiva que estava sobre ela, que ela queria despejar em cima de um filho que é doente, e que é um cristão, e que levou o evangelho lá para dentro de casa, e que tinha a sobriedade de falar: para com esse negócio. O Filho de Deus me tomou e agiu aonde estava o ódio, a raiva, aquilo que eu não estava vendo. A mente de Cristo. Por isso que se eu for levado, Deus vai falar através de você. A diferença, querido, é que quando Deus fala, as coisas acontecem. Meus olhos abriram, eu vi que estava segurando a minha mãe. Ela olhou para mim com aquele olhinho e falou assim: eu não estava com um bicho não. E eu fui orar. Eu não entendi o que aconteceu. Eu não entendi o que aconteceu, Senhor. E fui pedir entendimento a Deus. E Deus me deu, em Isaías capítulo 3, versículo 11, não sei se foi 3, 11, 3. Isaías. Quero ler para deixar o textozinho firmado.
Ô Senhor, passei demais. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgarás segundo a vista dos teus olhos, nem repreenderás segundo o ouvido dos teus ouvidos. Eu chorei igual uma criança, é isso que eu quero, Senhor. Deus falou assim, você não tem que repreender pelo que você está vendo, você tem que repreender pelo aquilo que eu vou te mostrar, e nem exortar pelo que você está ouvindo. Você tem que falar aquilo que eu vou falar para você falar. Irmão, é você fazer um altar, porque a melhor forma e a maior alegria é você cumprir a vontade soberana de Deus, mesmo que você esteja num sacrifício vivo. Porque a sua medida de fé se torna cada mais robusta quando você cumpre a obediência à vontade de Deus no projeto que Ele tem para a sua caminhada de fé. E eu não sei se você entrou aqui hoje nessa noite, mas a primeira caminhada de fé que Deus quer colocar na sua vida é a eternidade, é salvação. E Cristo em vós, a esperança da glória, Jesus quer ser o seu Salvador. E você tem que se decidir a respeito disso. E se acha que o caminho vai ser largo, Deus fala assim, vinde a mim como você está. Enquanto você está vindo a Deus, vem com o jeito que você está. Ah, estou adulterando, estou pecando, estou em prostituição, não interessa, Jesus quer você do jeito que você está, vem. Coloca a sua vida aqui no altar e coloca seu coração para que Ele possa exercitar misericórdia sobre sua caminhada de vida. Depois, o amor dele vai levar você a tirar as mazelas de dentro desse coração. O conhecimento dele vai levar você a amá-lo mais do que você pensa. E Deus vai exercitando uma libertação paulatinamente quando você começa a se entregar. Cada vida que você se entrega a Ele, mais Ele te leva a você se conhecer a si próprio. Mais você se prende a realizar coisas que você não conseguiria realizar. Mais você consegue vencer, porque você vai ficando cheio do Espírito Santo, e existe coisas neste mundo aqui, que se você não for cheio do Espírito Santo, você não vence. E Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo para vencer. Deus quer te colocar como mais do que vencedor. E Deus quer te dar coisas que os olhos não viram e o ouvido não ouviu, e não subiu ao seu entendimento, coisas que são da sua intimidade, Deus quer revelar para você. Mas compete você buscar de coração. Deus não dá para qualquer um, querido. E se Deus der coisas que você não vai ter como suportar, você vai ser naufragado mais rápido. Então Deus trabalha paulatinamente para que o seu coração seja apto a ouvir a voz do seu Criador. Deus te chama para a sua intimidade. Gostaria que você fechasse os olhos, abaixasse a cabeça e fizesse uma oração aí diante de Deus. Se você entrou nessa noite e precisa de entregar seu coração para Jesus, eu quero que você me dê um sinal onde você estiver, nós vamos orar por você. Então está todo mundo aqui evangélico. Então o que tem aqui em pauta é que os evangélicos têm que pregar o evangelho. Para que nós possamos cada vez mais trazer pessoas a juntar vidas e corações, porque eles estão vivendo na misericórdia de Deus e você também está vivendo, mas o tempo está se fechando e Deus não quer dar as misericórdias só para você, querido. Paulo fala, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele fala assim, eu sou devedor do amor de Deus.
essa misericórdia me alcançou, sou devedor das misericórdias, do amor de Deus. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Deus está trazendo você para um caminho de comunhão, de relacionamento. Querido, abra a tua boca e anuncia a voz da libertação, da salvação, da transformação. Cada vez que você anuncia, você fala assim: Deus, eu não posso guardar o seu amor só comigo. Eu também quero que eles vão para o céu. Como que eles vão ir para o céu se não há quem pregue, se não há quem anuncie, se não há quem fale, se não há quem deixe a mensagem? E Deus quer que você seja um mensageiro, uma mensageira. Querido, deixa a mensagem. Não guarde para você o que Deus fez por você. Entrega. Aí você vai descobrir como Deus vai conquistar espaço diante da sua jornada. Deus amado, aqui está a tua igreja nessa noite. O Senhor tem falado de várias formas. Continua falando com eles, Senhor Deus, ó Pai, no declinar dessa noite, no levantar da manhã, no decurso do seu dia, Senhor Deus, continua falando com a tua igreja, Senhor Deus, para que eles sejam portadores dessa grandeza que é tão extraordinária, Senhor Deus, que começou sendo anunciada pelos anjos, oh Pai amado, mas terminou sendo entregue nas mãos de uma igreja para demonstrar a realização dessa mensagem, e que ensejou sendo anunciada pelo seu próprio Filho, mostrando, Senhor Deus, o caminho e as transformações das almas e dos corações. Fala com a tua igreja, abençoa, glorifica, abençoa tantos que estão conosco aqui, quanto aqueles que estão participando pela internet, por essa live, Jesus, que o Senhor visite, aonde ela estiver andando, o Senhor visite, e traga a mente e coração à tua presença nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos e já agradecemos. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.